É a altura agora de chamar o primeiro convidado da noite, ele que se identifica acima de tudo como um artista e como um criador autodidata, desenvolveu por isso um estilo de pintura que é muito próprio e que se apoia num trabalho de pesquisa muito profundo da história. O vosso grande aplauso para Abraham Levi Lima. Bem-vindo ao Conversas ao Sul, é um enorme gosto tê-lo cá esta noite. O Abraham representa uma família de grandes artistas, porque a arte entre todos os irmãos, e são muitos, 10 irmãos, todos eles com grande gosto pelas artes, 3 dos quais pintores. Foi um percurso natural, teria que ser pelas artes que seguiria o seu percurso profissional? Primeiro, não represento os irmãos, não é? Mas o percurso foi natural. É uma herança familiar, digamos assim. Sempre foi disputado esse interesse pelas artes, esse sentido crítico, esse sempre. olhar para lá daquilo que está à sua frente, para lá da realidade? É o seu telefone. Pode atender, se quiser que eu fale com alguém, também falo. Esteja à vontade, só para desligar. Não, esteja à vontade. Mas perguntava-lhe, é um percurso natural que sempre lhe foi desenvolvido, esse gosto pela arte, esse sentido crítico em casa? Sim. E de que forma é que era puxado por si esse olhar sobre a realidade que depois acaba por transportar para os seus quadros? É uma herança de família. Meu pai era funcionário público, ilustrador, nas horas vagas, de modo que também, pertencendo a uma igreja nazarena, havia uma escola dominical onde havia, digamos, a aprendizagem para ilustrações bíblicas. E de modo nós, os irmãos, o meu mais velho, eu e depois os outros, numa terra pequena, não tínhamos televisão, nem outros, nem smarts. Nem os smartphones, nem os tablets, nem a internet que hoje nos ocupam. De modo que a ocupação seria, digamos, dentro de utilizar os crayons, os lápis de cor, e a partir daí... Mas nem por ser um sítio pequeno, uma ilha pequena, como é o caso da ilha de Santo Antão, mas não por ser uma ilha pequena, os seus horizontes ficaram, de certa forma, comprometidos. Conseguiu sempre voar através das pinturas que faz, sobretudo com um traço muito realista, de paisagens que existem, de momentos que existiram e outros que são completamente ficcionados. É a arte que permite sonhar e ir para além da ilha, ir para além do arquipélago. A arte, na altura, digamos que não seria propriamente arte. É um aprendizado, é uma aprendizagem, um desenvolvimento, uma descoberta. Basta nascer numa ilha e com bilhão o indivíduo olha para o mar. E a partir daí o horizonte é este, é sair e ir por aí. O mar marca sempre aqueles que vivem numa ilha. Sempre. Ele é um limite da realidade ou é exatamente o oposto? É o começo do mundo que está por descobrir? Uma abertura. Uma abertura ao mundo. Mas uma abertura que não é alcançável. É preciso depois uma viagem difícil para poder chegar ao outro lado. Há essa sensação de quem está numa ilha de que existe um outro lado, para lá do mar? No meu caso foi. E é isso que depois o leva a sair? Sim, procura de novos horizontes, sem dúvida nenhuma que foi. Considera-se um autodidata? Não se considera... O princípio é. Mas depois considera-se como artista? Já não é o... O princípio foi este. Mas depois há uma aquisição de conhecimentos, com viagens, com troca de impressões com outros autores, ver outras coisas diferentes. Numa ilha vê-se o quê? Há limites. E pronto, o mundo, de certa maneira, torna-se propriedade do indivíduo, do autor ou do artista. E nessas viagens que faz vai absorvendo, vai se inspirando também na escola flamenga, na escola russa de pintura. Sempre conseguiu descobrir o seu fascínio enquanto artista ou acha que poderia ter experimentado um caminho completamente diferente, que não fosse a história? Porque é a história sempre que o move nos diferentes quadros que faz, opondo, por exemplo, ao trabalho dos seus próprios irmãos, que têm outro tipo de motivos que gostam de retratar. A história sempre o fascinou? Até determinada altura, sim. O registro histórico não quer dizer uma paixão pela história. A história tem 1000 voltas
De modo que a história que nós conhecemos não é a história verdadeira ou real. É uma história contada, registada. Mas há uma observação permanente do autor. Eu falo aqui nesse sentido. O autor descobre por si, digamos, aquilo que lhe interessa realmente. E foi o meu caso. Tivemos os irmãos todos uma base, a mesma base, digamos, uma escola impressionista. Até determinada altura foi interessante para mim, de modo como podia ir descobrir. Mas sentiu a necessidade do hiperrealismo, de trazer para si? Senti a falta de uma documentação aprofundada, de modo que tive que a construir, tive que pesquisar. Mas o Abraham é fiel ao contexto histórico, à pesquisa histórica que faz para os seus Certo, quadros. isso é diferente. O que não invalida que depois, nas suas obras, acabe por reconstruir a história. Sem dúvida. É uma forma também de contar uma história diferente, de tentar mudar o curso da história, permita-me a expressão. Não me atrevo a isso. Conta-se a história, mas eu tenho um cunho pessoal, um estilo, e eu pretendo sempre que marcar com esse estilo, para marcar uma diferença, porque eu não sou o único hiperrealista, digamos assim. O autor... Talvez o único hiperrealista cabo-verdiano. Não, nem sequer isso. Eu não ponho nesse... Essa é uma designação como na escola de arte aprende-se sobre o hiperrealismo, sobre o impressionismo, sobre o modernismo, uma corrente etc. artística. São correntes, pois. Não é por aí, não. Eu não me considero único. O meu estilo é. E a sua obra, e o seu trabalho, esse também é único. Tento deixar esse registro. Esse registro que esteve em exposição aqui no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa, esteve até dia 22 de outubro, nesta exposição Infinitivo Impessoal. Esta que é uma exposição para trazer também à comunidade cabo-verdiana e a todos os portugueses aquela que é o seu legado, aquela que é a sua obra, que já é muito extensa, são muitos anos a pintar. A seguir, onde é que gostaria de ver os seus quadros a serem expostos? Tem esse tipo de ambição enquanto pintor? Como pintor, dedico, digamos, a intenção dominante quando eu executo é que essas obras encontrem um sítio que tenha alguma dignidade ou pelo menos respeito por elas, porque são trabalho, são fruto, como todo o trabalho deve ser respeitado. Acho que as instituições, enfim, qualquer local, desde que mostre intenções de ver, ou de expor, ou divulgar culturalmente, o interesse é cultural, estou aberto. Só que o grande problema é sempre conseguir reunir um leque de trabalhos que possam permitir uma observação maior ou uma comparação maior. E enquanto artista, custa-lhe ver os seus quadros partirem da sua proteção, vender os quadros, não é? O artista tem que viver, tem que os vender, não lhe custa ver os seus bebés partirem assim, os seus quadros, as suas obras? Não. Eu desfruto-os bastante no ateliê. O saírem é a função delas, é a minha intenção, é que sejam é a minha propriedade intelectual. Houve algum trabalho que disse, não, este eu não vendo? Não, ainda não encontrei nada assim. Ou não fui capaz de produzir isto. Mas é um desejo de ter um quadro seu com gosto, de ficar com ele e dizer esta obra é tão boa que não me vou desfazer dela, ou que tenha pelo menos um significado especial para si, não é? Esta pergunta é maldosa. Não, honestamente não. Muito bem. Obrigado por nos mostrar o mundo através do seu olhar, dos seus quadros. É um mundo que nos permite viajar, que nos permite recuar na história para tentarmos avançar e que tem todo o mérito por isso. E não sei se não é mesmo o único hiperrealista, agora digo-lhe eu. Muito obrigado por ter vindo esta noite. Obrigado. Muito obrigado.